Salve, galera! Eu sou o Rodrigo Grola e você está mais uma vez aqui no Lupus em Fábula, no Leaf Tarot, onde eu e o meu amigo Marcos Keller... Saudações, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Muita saudade de vir aqui na nova temporada, né, do Lupus em Fábula. É um prazer estar conversando com vocês. Eu e o meu amigo Marcos Keller, como eu falei, estamos aqui sempre pegando algum tema relacionado ao tarot e trazendo para vocês nesse programa. E hoje, atendendo alguns pedidos, eu tinha falado que eu não ia fazer isso. É verdade. Atendendo alguns pedidos, a gente tem um enfoque um pouco diferente. Então a gente vai falar de sistemas de tiragem para quem está iniciando nos estudos. É aquela coisinha... Deixa eu fazer um disclaimer, rapidinho. Fazer um disclaimer que é assim, eu agradeço, eu quero que, inclusive, que você que está assistindo a gente, se você está começando, faça as perguntas simples, sempre. Porque a gente que já está há um tempo no rolê, tem certas perguntas que a gente acha que todo mundo sabe a resposta. E não é assim, né? A gente descobriu que não é desse jeito. Então, uma das coisas que estavam muita gente pedindo para fazer, por exemplo, são sobre esses sistemas de tiragem que a gente vai fazer agora. Que para mim, pro Grola, isso vinha quando você nasce. Você nasceu, sabe respirar, chorar e fazer esses temas. Você entendeu? Então, tava muito na cara. Então, por favor, lembrem-se, não existe pergunta boba, não existe pergunta inútil. Faça as perguntas mais básicas possíveis sempre que vocês quiserem, para a gente se atentar àquilo que é necessário, né? Exatamente. Então, mas antes de a gente entrar no tema, a pessoa perguntou, pô, mas tem mitos modernos esse ano? Tem mitos modernos em abril. E a gente vai fazer umas pré-aulas, um esquenta para a galera, e o link está aqui na descrição. Então, se você quer participar desse evento, dessas aulas extras, essas pré-aulas, onde a gente vai explicar um pouco da parte conceitual, dos caminhos que a gente toma para explicar os arcanos maiores, vai aqui na descrição desse vídeo e entra lá na página desse evento e deixa lá o teu nome, teu e-mail, e aproveita também que tem um canal no Telegram onde a gente vai antecipando algumas informações. Então, clica lá no canal, assina o canal, deixa teu nome, teu e-mail e assina o canal e a gente vai passando todos os dados. Tá? Esse evento vai acontecer no finzinho de março, comecinho de abril, e logo na sequência vai ter a turma, a turmona mesmo, tá? Então, clica aí no link. Mas deixa eu só lembrar uma coisinha também. Vai lá. Desculpa te cortar. Rapidinho, uma coisa que eu acho que é importante lembrar. Nós gostamos de fazer conteúdo, é uma parada que a gente se agrada. E a gente sempre fez bastante conteúdo gratuito. Aqui tem conteúdo gratuito que você não encontra em qualquer lugar, tá aqui no Lupus em Fábula. Inclusive, se você quiser apoiar, é bem-vindo a apoiar o nosso Catarse, que é uma forma da gente poder continuar o que a gente está fazendo aqui, porque tem custo, né? Essa edição tem custo, a iluminação tem custo, tudo tem um custo, sim, um custinho, né, para poder se manter. E a gente sempre fez isso gratuitamente. É uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente conversa, a gente passa, a gente não se preocupa em responder pergunta no Instagram, onde for, a gente está sempre entrando em contato. E essas aulas é uma forma da gente aproximar as pessoas do curso. A gente apresenta o conteúdo pago, né, que é mais completo, tem material, tem um monte de outras coisas, e a gente também consegue oferecer um conteúdo gratuito para aquele que está ali querendo participar, querendo ver. Então chama, indica para seus colegas, dá uma olhada, porque, mas é gratuito, é menos, cara. Você vai ver que é fenomenal. Vem com a gente que vai ser bacana. Vão ser 5 aulas que vão acontecer, que vão ser iradas. Sim. Mas, Keller, antes de entrar no tema principal, acho que é importante a gente esclarecer uma coisa, que é a terminologia, que é uma coisa que, na verdade, a gente já falou num outro vídeo, mas só para deixar claro, qual é a diferença de sistema e método? Importante, importante. Vamos lembrar que, assim, nós estamos fechando alguns vocabulários que é poder facilitar a compreensão. Normalmente você vai encontrar aí fora várias pessoas confundindo um com o outro e nunca está claro. Para a gente poder ter uma metodologia funcional, a gente precisa dar os nomes certos para as coisas. Então, método, a palavra método que a gente usa, ela usa para forma como você tira as cartas. Se você usa só arcanos maiores, se você usa só arcanos menores, se você usa arcanos maiores e menores, o maior e o menor, se você usa o método europeu, se você usa o método americano, são essas questões. Então a gente tem só arcanos maiores, só arcanos menores, que é cartomancia, não é exatamente tarô, vamos lembrar disso também. Arcanos maiores e menores misturados, uma carta por posição, isso é o método americano. Arcanos maiores e menores separados,
uma carta maior e uma carta menor por posição. Isso é o método europeu. Ainda tem outros métodos que a gente está estudando também, como por exemplo o método italiano, que um dia a gente fala sobre ele aqui, e um método que a gente não tem ainda um nome exato, mas a gente está Exatamente. desenvolvendo cada Estamos. vez mais. Em breve você vai saber mais sobre isso. Se você for fazer o nosso curso, você já vai ter a prévia dele, provavelmente, né? E os E sistemas, Grola? os sistemas são as tiragens em si. Então você fala, eu quero uma cruz celta, eu quero 3 cartas, eu quero uma dialética, eu quero 2 caminhos, eu quero bússola. Isso são os sistemas. É a forma como essas cartas são dispostas. Aí você As pergunta, spreads, né, em inglês. em inglês, spreads. Aí você fala, mas isso é consenso, regra geral? Não. A gente definiu esses termos porque muita gente só usa tudo como método. E aí vira uma bagunça, principalmente para quem está iniciando nos estudos, porque o cara fala método europeu, mas peraí, como é que eu ponho as cartas aqui no método europeu? E aí não entende que porque a pessoa também chama o que a gente denominou de sistema, chama também de método. E aí vira uma bagunça na cabeça de quem está começando. Exato. Então a gente separou. O método, como o Keller falou, é a forma como essas cartas vão ser as disposições, o jeito de jogar, e o sistema é a tiragem, a spread em si, certo? Então, aqui a gente vai falar de sistemas básicos, quer dizer, as formas mais simples para quem está começando. O cara vai lá começar, pega um livro, lê, cruz celta, 10 cartas. Meu Deus, o que eu faço? Não. Se for no método europeu, né, 20 cartas. Né? Tá perdido, Calma, vamos por partes. Vamos ver o que dá para você fazer, se você está começando os estudos agora, o que dá para você fazer no comecinho. Bom, cara, eu acho que o jeito mais simples do cara começar é com uma carta. Com o exercício da uma carta, inclusive, se ele quiser também, né? Que é uma forma de não é nem um sistema de tiragem propriamente dito, né? Não é um sistema diretamente, ele é mais um treino, uma aproximação do sentido simbólico, significado e observação daquela carta. Mas dá para você começar, por exemplo, pega uma carta, o Grola indica muito isso, né? Você pega uma carta e ou você abre ela no início do dia e você fica atento ao longo do dia para como que aquela carta se mostrou para você, por exemplo, sei lá, você virou o Hierofante. Então você vai prestar atenção em aprendizados ao longo do dia, em chances de ensinar, em tudo aquilo que está associado à carta do Hierofante, que você vai entender ela simbolicamente também nos vídeos que nós fizemos sobre as cartas, né? Que a gente fala um pouco sobre os símbolos que estão ali, e qualquer site você encontra mais ou menos o significado delas. E se você quiser se aprofundar, você tem o nosso curso também, Tarôs, Mitos Modernos e a Cultura Pop, para fazer. Ou, que é uma forma que o Grola mais indica, inclusive, que é para você não forçar exatamente a visualização, né? E não se deixar levar pela carta, você vê no fim do dia. Então, de manhã eu tiro a carta, pego uma carta, coloco no meu altar pessoal, coloco em cima da minha mesa, coloco no lugar onde o gato não vai derrubar, o cachorro não vai comer, a mãe não vai tocar fogo. Você coloca lá bonitinha, virada para baixo, ainda não vê o desenho, vai viver seu dia. À noite, quando você voltar para o seu momento de reflexão, do seu trabalho, teu dia no geral, estudos, você vira a carta. Aí você dá uma olhada e você procura como no seu dia aquela carta se manifestou, como você viu ela. Isso é uma forma de estudar também. E esse segundo método, né, segunda forma que a gente está falando, de você virar a carta para baixo, dar um tempo e no fim do dia você pegar, é para você não forçar a sua visão. Se a carta for bacana, beleza, né? Você vai ficar felizão. Agora, você tira, sei lá, uma carta mais complicada, uma lua, que é meio travada, uma torre, que dá uma desesperada, um 10 de espadas, que você vai sofrer. Ao invés de fazer isso, você já virar e falar, vou voltar pra cama, desistir de viver hoje. Ao invés de fazer isso, você vira no fim do dia só e se interpreta como que aquilo demonstrou. Porque vai ter gradações, né? A vida é complicada. Não dá pra gente reduzir um dia inteiro também a um único aspecto. Você vai encontrar indícios dele. Então, essa é uma forma de você começar a exercitar, né? O grande segredo aí é evitar a autossabotagem. Principalmente para quem está começando, às vezes você pega de manhã, vou fazer o exercício da carta do dia, uma carta. Pum, tira, como o Keller falou, tirou uma carta ruim, já vai para o mundo com aquele peso nas costas. Então, se você tem uma tendência forte à autossabotagem, o que você faz? Você tira essa carta e mantém ela velada. Vai para o mundo, como o Keller falou, volta durante a noite, quando você chega, você abre a carta e reflete sobre ela. Perceba aí que são mais de um exercício associado. Tá? Você tem um exercício de análise, é interessante, por exemplo,
para quem vai fazer a carta do de virar, se você já tem alguma experiência, pode ser mais interessante. Se você está começando, você precisa explorar essa carta, você precisa navegar na simbologia, você vai precisar lá de um dicionário de símbolo, você para identificar as coisas ali. Ver nossos vídeos. Os nossos vídeos, vai ler literatura do autor que desenhou aquele baralho, vai fazer uma série de associações ali para criar todo o arcabouço, né, de significativo na tua mente. Para quem já conhece um pouco de significado, às vezes vai fazer o que a gente recomenda muito no nosso curso, que é o exercício de contemplação, que é você pegar essa carta, você fazer uma meditação, uma visualização sobre essa carta para fortalecer esses significados na tua mente, certo? Perfeito. Então, isso, além de um exercício oracular, né, é também um exercício de estudo, de prática de estudo, de você fazer para entender os significados daquele arcano. Enfim, aí depende da linha que você usou para estudar, tá? Então, dependendo da linha, como você estudou, ou dos autores que você explorou. Tá? Isso é importante. Lembrando que essa é uma versão do sistema de uma carta, né? Sim. Ela é uma versão de estudo e prática do sistema de uma carta. Agora a gente pode falar sobre o sistema de uma carta mesmo, que seria ele, né? Esse misterioso e complexo sistema. Uhum. Bom, o sistema de uma carta, pessoal, sempre lembrando que a gente não recomenda para ninguém fazer perguntas de sim e não para o tarô. Né? Perguntas de sim e não, você usa um oráculo muito complexo chamado moeda. Você joga para cima e define se cara é sim, coroa é não, ou vice-versa, e aí trabalha. Então, o tarô não responde bem perguntas de sim e não. Basicamente, o sistema mais simples possível é você tirar uma carta, formular a questão, sempre lembrando que a gente fala, se você tiver dúvida sobre a forma como você fez essa questão, anote, porque a carta sempre tem que responder aquela questão, certo? Exato. Então, você puxou a carta, é a única coisa que você tem para te dar a resposta. Inicialmente, é mais simples, porque você não precisa fazer uma análise complexa, tá? Eu vou tirar uma carta e vou ler a resposta através disso, mas pode ser que nem todas as perguntas que você faça sejam respondidas diretamente com uma única carta. Tá? Então, é um exercício que parece simples no começo, mas que vai se tornar complexo. Se a pergunta for muito complexa, você vai ter dificuldade para entender, né? Às vezes uma carta só não consegue abarcar. Vai ser suficiente para você ter uma noção. Mas é uma coisa que eu e o Grola sempre bate, é que o tarô você precisa fazer investigação com ele. É um trabalho detetive. Às vezes você está lá no meio da tiragem, surge uma complexidade da questão, e aí você se prepara para ou tirar em cima, ou abrir novamente até estudar melhor aquela questão. Com a leitura de uma carta, de uma posição, né? Uma carta que você coloca, você talvez não tenha isso. Então coloco lá, como é que tá o meu relacionamento? E aí você tira. O teu relacionamento, você vai ter uma foto daquele momento, você vai ter um indício de como está o teu relacionamento, mas o teu relacionamento inteiro não vai se resumir em uma carta. Né? Faço ou não faço, mudo ou não mudo de trabalho, né? Uma carta. Eu te aconselho um método um pouquinho mais complexo, perdão. Te aconselho um sistema um pouquinho mais complexo para perguntas assim, né? E aí, normalmente, a evolução natural é que o cara vá para um sisteminha simples também, mas de 3 cartas, que é onde você tem passado, presente e futuro, tá? Lembrando que a gente nunca recomenda que você olhe para o tarot como um futuro muito lá na frente. Para quem viu aquele nosso vídeo introdutório, que foi lá no ano passado, a gente mostrava aquela imagem, aquele gráfico das raízes e tal, ou de um raio, com as tendências e tal, então não adianta olhar muito para frente. E principalmente para quem está começando, normalmente é mais fácil visualizar um estudo temporal um pouco mais próximo, de uma semana, um mês no máximo. E aí você vai ter 3 posições: passado, presente, futuro. Certo? Parece simples, mas vai te dar um resultado muito mais complexo já do que uma única carta. E tem um detalhe também, que é acrescentando uma complexidade teórica nisso, inclusive. A forma como você encara, como a tua mente vê passado, presente e futuro é uma questão. Que aí a gente pode aprofundar um pouquinho só para você ver que nem aquilo que é tão simples assim, ele é sempre simples. Então me lembra de quando a gente terminar de falar sobre isso, fazer umas considerações sobre o conceito de passado, presente e futuro de cada pessoa que está lendo, né? Certo. Então, assim, vai te dar um grau de complexidade a mais,
Muitas vezes é um sistema de tiragem que resolve para muitas questões. Então, se você tiver uma certa prática já com um sistema muito simples como esse, você já vai resolver. Vai te dar abertura para você entender sistemas mais complexos, tá? Sim. Sistemas como Cruz Celta, entendeu? São evoluções desse sistema de passado, presente e futuro. Te dá abertura para você expandir para linhas de tempo maiores, certo? Você pode não usar 3 cartas, mas você tendo o eixo central do presente, você sabe que normalmente para a esquerda a gente quer colocar no passado, para a direita no futuro. Você pode colocar um passado recente, um passado um pouco mais distante, um futuro a curto prazo, um futuro a longo prazo. Você vai expandindo essa linha do tempo para expandir a identificação da tua questão. Você pode nem usar os dois lados ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, eu quero expandir mais 2 no futuro, mas e manter uma só no passado. Eu quero não usar o passado. Eu quero falar presente, futuro e futuro próximo. Tudo funciona desde que você defina antes. Antes de tirar as cartas, você precisa definir. Certo? Então, não, eu vou tirar presente, futuro, próximo e futuro a longo prazo. Eu vou tirar passado, passado e presente. Eu vou tirar presente, passado e futuro, que é o mais tradicional. Definiu, abre as cartas. Mas defina antes. Não muda no meio do caminho, que não é legal. Não. E só para acrescentar essa complexidade que eu falei, é uma pergunta que muitas vezes a gente não se faz. Mas como que você encara passado, presente e futuro? Como que você encara isso? Tem gente que, se você é uma pessoa que medita ou de alguma linha de tradição budista oriental, o conceito de presente é um conceito muito forte, é o mais importante dos conceitos, né? Porque aquela velha frase, acho que é do Dalai Lama, né, do Tenzin Gyatso, né, que existem 2 dias que você não pode fazer nada, ontem e amanhã. O único dia que você pode fazer algo é hoje. Então o presente ele tem um valor fenomenal. Já se você é de uma cultura do Ocidente como a nossa, que está tão preocupada com amanhã, futuro acaba sendo muito importante. E como você vê esse futuro? Futuro é aquele futuro grego para você que você não tem jeito. A conta propôs, já era, você não tem saída, aquele é o caminho. Que se você tentar sair, você vai acabar causando ele, sabe? Tipo, o caso do Édipo Rei, né? Que vou fugir e acabo causando o problema pelo qual eu fugi de medo. Ou você tem aquela ideia de que o futuro é uma coisa que só de olhar para ele eu alterei. Então, como que você entende futuro? Óbvio que isso é para você, não é na hora que você tá lendo a carta que você vai esquentar a cabeça com isso. Você tem que ter decidido isso antes. A hora que você tá lendo, você só lê. Mas são questões importantes para você se fazer. Passado. Pra gente é muito comum que passado seja algo morto e distante. Se você for de alguma linha oriental, por exemplo, passado ele é presente. Os antepassados estão sempre presentes. Né? Se você for de uma linha africana, os antepassados estão aqui cuidando de você. Então, como que você vai lidar com isso é uma pergunta para você se fazer em algum momento. Mas é só para você ver como mesmo em métodos simples, existem dimensões mais complexas para quem quer olhar com complexidade para as coisas. No mais, na hora da leitura, esquece isso tudo. Passado, presente, futuro. Ou presente, futuro, futuro depois. Joga ali, confia em você, naquilo que está saindo. Isso é uma regra extremamente importante. Sempre defina o sistema antes de fazer a tiragem. Exato. Certo? Formule a questão, defina o sistema e aí tire as cartas. Porque se você não estabelecer esta regra, você se embanana. Você tira as cartas de uma maneira e depois começa a ler de outra. Certo? Não, existe, assim, você tem que definir. É como um trato que você faz com o tarô. Olha, exato. eu vou a regra é, eu vou tirar desta forma para que você me responda a essa questão. Ok? Beleza. E aí você executa. Se você deixar no só por Deus, depois você não consegue entender o que saiu na interpretação. É possível expandir? É possível expandir. Mesmo no sistema de uma carta. É uma pergunta simples. Pum, você tirou uma carta, não funcionou, você já está com uma certa prática, você vira e fala, mas eu queria uma segunda carta para me clarear essa resposta. Você joga uma outra carta ali em cima, entendeu? Mas defina o sistema que você está usando antes. Certo? Não deixa para fazer na loucura no meio do caminho. É porque nessa hora a dúvida é sua inimiga, você entendeu? Nessa hora, diante de qualquer oráculo, a dúvida ela é sempre uma questão. Se você está duvidando do oráculo, temos um problema, né? Então, não é para um momento X da vida, naquele segundo, naquela questão,
eu tô conectado à realidade, eu tô conectado ao universo, ao divino, ao que quer que seja. Então aquilo que eu vou trabalhar, ele tá dentro de uma linha de verdade. Então não duvide naquela hora. Pode duvidar depois você vê se deu mesmo, você vê se deu certo, mas naquela hora o trato tem que ser cumprido. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar, antes da gente fechar, que é o seguinte. A gente costuma falar que o tarô é um oráculo extremamente complexo, porque as cartas são arquetípicas, dentro dos arquétipos você tem 1 milhão de estereótipos, desses estereótipos saem 1 milhão de palavras-chave. Então, às vezes, as pessoas entendem que isso quer dizer que o tarô sempre vai te dar uma resposta toda floreada. E não. Às Não mesmo. vezes, ele te dá uma resposta muito direta para aquela pergunta que você fez. Obviamente, às vezes você tem que realmente tem um floreio naquela resposta, mas às vezes é muito objetivo. Tá? Isso depende, como eu falei, de como você formulou a tua pergunta, o argumento, e do que saiu na tiragem. Tá? Mas não vá pensando que todas, nem sempre, nem todas as respostas serão simples e diretas, mas também nem sempre elas serão complexas e rebuscadas. Tá? O tarô Exato. pode muitas vezes ser seco também. Tá? Não é só runa e baralho cigano que às vezes dá uns tapas muito seco na sua cara. Às vezes o tarô também faz. É Certo? que ele é francês, né? Ele faz isso bonito. Ou não, ou é do Egito? Ninguém É o sabe. do Egito. É essa mesmo. Quer alguma consideração final? Só uma consideração que eu acho que é importante. Você que está vendo a gente aqui, vai numa das janelinhas próximas aí, vai lá no nosso canal, que você vai ver que saiu o primeiro episódio do Caminhada Xamânica, que só está acontecendo por causa dos nossos apoiadores, aqueles que estão lá no Catarse, dando um pequeno dinheirinho, um pequeno trocado, baratinho, não é muita coisa, é menos que um lanche, para fazer esse projeto continuar andando. E a gente tem muitas outras coisas que nós queremos fazer. Se é possível para você ajudar nesse projeto, por favor, sinta-se à vontade e é meu convidado a ajudar se possível. Exatamente. Então apoia a gente lá no catarse.me/lifrod, Lifhod. E a gente esqueceu de falar no começo, como sempre, mas se inscreve no canal, clica no sininho, esse Envia pro bagulho. colega. Manda para os amigos aí. E lembrando que tem Mitos Modernos, tem o evento de abertura, tá? Serão 5 aulas, 5 dias em lives aqui no YouTube, tá? Fechadas. Então, se inscreve primeiro, clica aí no link nos comentários, vai lá, deixa os contatos. Se quiser, já entra no canal do Telegram também do Mitos Modernos, onde a gente já vai fazendo uns esquentas e dando algumas ideias para a galera, certo? Mas acompanha a gente por lá e a gente se vê no próximo Live Tarô. Um grande Até abraço mais. e até mais.